E quem estava subestimando o LoL em uma batalha simplesmente se surpreendeu. Além disso, nós temos revelado aí que o Kuma é de uma raça rara e diferente dos outros. Será que ele tem algum tipo de parentesco com os Lunarianos ou alguma raça do céu? E eu também acredito muito na teoria de que Vegapunk junto com Dragon e Kuma bolaram um plano para que Kuma entrasse nos Chichibukais, entrasse no governo mundial, acumulasse todas as informações possíveis, entregando a sua própria vida pelo bem do objetivo dos revolucionários. E se você quer saber como tudo isso aconteceu, então fica aqui nesse vídeo que nós vamos comentar tudo sobre o capítulo 1064 de One Piece e, claro, trazendo aqui novas teorias, novas visões sobre tudo o que rolou. E outra coisa, parece que a Big Mom vai ficar viva. Pelo menos a frase que a Purim falou nesse episódio, e eu ainda acho que ela vai ser raptada pelo LoL, e o LoL vai usar ela pra ler os seus poneglyphs. Parece estar tudo conectado. Eu acredito que a Big Mom tá viva. Pela frase do Oda, o Oda não gosta de matar ninguém, então provavelmente ela pode estar viva mesmo com a frase da Purim. Então, quer saber de tudo isso? Então bora conferir mais esse capítulo de One Piece. Bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de One Piece. Antes de mais nada, muito obrigado para todo mundo que está deixando aquele like, que está apoiando o canal, está se inscrevendo, compartilhando, comentando. Principalmente eu gostaria de saber o que vocês acham dessas teorias que eu vou trazer aqui. Eu vou elencar elas aqui, mas depois eu vou explicar certinho. E a primeira teoria é: o LoL vai conseguir ou fugir ou escapar do Barba Negra e ainda vai raptar a Purim. A segunda teoria é que o Kuma faz parte dos Lunarianos, pelo menos é isso mais ou menos que eu acredito, ou algo parecido com alguma raça do céu. O povo da lua, talvez, alguma coisa assim, embora ele seja bem diferente daqueles rapazes ali que estavam junto com o Enel. E a terceira e mais importante teoria é a que eu tô bolando, que o Kuma junto com o Dragon, juntamente com o Vegapunk, eles fizeram ali um plano para que o Kuma acumulasse todas as informações do governo mundial e, funcionando meio que como um pendrive, ele acabou entregando a sua vida para um bem maior de todo mundo. E aí ele vem pro Dragon agora, onde ele tá lá na ilha Kamabaka, passando todas as informações e tudo que ele sabe. Ele fez tudo aquilo pelo bem do plano dos revolucionários. Então, essas são as três teorias que eu quero abordar aqui, mas vamos começar comentando esse capítulo com a história de capa, mostrando quem raptou a Purim. Bom, foi o Argor e o Aokiji que capturaram aí a Purim. Eles estavam ali no barco do Barba Negra também, o que mostra que talvez nessa batalha do LoL contra o Barba Negra o Aokiji possa acabar aparecendo. E talvez seja ele quem ajude o LoL indiretamente falando, sem o Barba Negra perceber, a fazer com que o LoL fuja e ainda leve a Purim junto. Fazendo tudo isso de uma forma despercebida para que o Barba Negra ainda confie nele. Pelo menos é esse o meu pensamento. E bom, gente, o capítulo vai começar rolando ali com a luta do LoL contra o Barba Negra. O Barba Negra parece utilizar ali hack do rei, mas eu não sei se era hack do rei mesmo. Eu acredito que era porque tinha os traços pretos, mas também era um pouquinho de significado do terremoto que ele utilizava do poder do Barba Branca. Só que uma coisa que eu gostei pra caramba nesse capítulo foi o estilo de luta do LoL, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado dos Mugiwaras. Normalmente os Mugiwaras vão no 1 contra 1. Já o time do LoL, né, a sua tripulação trabalha muito bem em equipe. E eu adorei o Sachi, o Penguin, o Hakugan, todos eles, né, uns cuidando ali do barco, uns se movendo através ali da água, trabalhando todos em conjunto e em sintonia. Isso que eu gostei bastante. Por quê? Porque o Barba Negra não é uma pessoa que trabalha em conjunto. Se a gente vê, mesmo que o Jesus Burgers junto com o Argo, eles tenham trabalhado ali meio que em equipe, a gente vê que o Barba Negra apenas utiliza os seus companheiros ali para chegar em um lugar ou em outro, como quando ele pula em cima ali do Stronger e do Dr. Key, e isso mostra uma fraqueza desse bando. O excesso de individualidades podem trazer a derrocada para o Barba Negra no final, porque mesmo tendo um poder enorme, sem ter a conexão com os seus membros, uma sintonia, um trabalho em equipe, eles podem acabar perdendo. E bom, o LoL dá o comando ali para todos os seus camaradas, né? Cada um vai para um lado, ó, você vai para a água e tudo mais. Foi bem legal de saber que lá no North Blue, onde eles nasceram e cresceram, eles aprenderam a trabalhar muito bem dentro da água, nadando, mesmo sem ser tritões nem nada. Então eles pegam e tem
várias habilidades em conjunto que funcionam muito bem, e juntamente com o LOL, que é um cara sensacional. Ele usa o seu Room e o Amputate para cortar o Stronger no meio, fazendo com que o Dr. Key, juntamente com o Barba Negra, eles acabem caindo. E é aí que a gente fica sabendo que o Barba Negra não sabia de todos os poderes da Op Op no Mi. Ele não tinha a dimensão dela, mas talvez a única coisa que ele saiba seja alguma coisa relacionada à cirurgia perene. É estranho o Barba Negra não saber, até porque ele é muito estudioso, a gente sabe disso, ele lê bastante, ele pesquisou bastante sobre as Akumas no Mi, então eu achei essa informação um pouco interessante dele não saber, e talvez ele fique com mais interesse na fruta do LOL e queira roubar ela. Bom, o LOL utiliza o seu golpe, mas o Barba Negra joga ali a força do terremoto em cima, né? Ele puxa, igual o Barba Branca fazia, né? Pum, dá um estralo ali, aí vem os terremotos em cima de todo mundo começa a receber esse impacto. Mas o Stronger ali tava caindo e eles já estavam caindo de vez, e é nesse momento que ele está totalmente desprotegido. Porque o Dr. Key, mesmo jogando as suas maçãs de bomba, o Sati pega, sai de dentro d'água, joga água em cima, e com isso as bombas explodem perto do próprio Dr. Key, pra você ver como eles não têm muito trabalho em conjunto, enquanto a equipe do LoL simplesmente arrebenta. Então numa batalha marítima, o LoL leva muita vantagem. Não é à toa que o seu barco é também um submarino. Eu gostei muito dessas pequenas relações que o Oda foi fazendo, e como a gente tá vendo agora, o LoL lutar junto com o seu bando. Antes a gente não tinha visto tanto isso, né? A gente viu em alguns momentos o Beppo, não teve tanto destaque, pelo menos em Wano, só teve mais pro LoL em si. E agora, mostrando todos eles trabalhando em equipe, mostrando várias habilidades ali marítimas, eu achei super inteligente. Tanto até que o Beppo, ele consegue localizar onde que está o Argor, avisa o Jambart que vai proteger o LoL. Nisso o LoL aproveita que o Barba Negra estava ainda no ar, utiliza a sua espada para fazer a onda de choque e, gente, furou ali o veião e simplesmente deu um choque ali em cima dele, causando danos internos, assim como ele fez também com a Big Mom. E mano, que demais, ele começou a cair, o Argor fala, pô, tá vendo? Isso que dá ficar correndo que nem um doido, né? Saindo pra atacar o cara sem plano nenhum. E é então que o Barba Negra ali, ele tá caindo, só que aí o Argor fala, e aí, vamos voltar pro navio? Não vamos? Não sei o que, usa o teleporte pra que ele não caia na água, e aí ele fala assim, não, pode voltar lá pra batalha, o que a gente começou, a gente vai terminar. O Barba Negra fica junto ali com o LoL, eles começam a duelar, e aí o LoL até pergunta, pô, só tem Akuma no Mi no seu bando aí, né, com todo mundo e tudo mais, isso daí é um perigo, né? Não seria muito bom, né? Mas aí o Barba Negra fala assim, não, essa fraqueza vale a pena, entendeu? Vale a pena porque a Akuma no Mi é muito apelona, então vale o risco. E mais uma vez a equipe do LoL começa a trabalhar em equipe, porque eles começam a tentar afundar o navio do Barba Negra. Ou seja, olha a estratégia, o Beppo tá servindo de localizador, o Jambart tá servindo para proteger o LoL ali de possíveis ataques do Argor, o Sati e o Penguin estão dentro d'água, estão tentando afundar o navio do Barba Negra, porque se afundar o navio, eles não têm como sair daquela situação, embora eles estão na ilha agora, né? Eles teriam que ficar na ilha, e aí o LoL conseguiria fugir, já que não teria mais nenhum navio para eles poderem caminhar. O problema é que o Aokiji pode estar dentro do barco do Barba Negra, dormindo, e pode ser que aconteça uma coisa, a gente sabe que ele é um tremendo de um dorminhoco. O detalhe é, será que ele tá dormindo e não vai acordar em nenhum momento, ou não vai acordar de propósito, ou ele vai acabar aparecendo? Porque se ele aparecer, é um problema para a equipe do LoL. Por quê? Porque o cara simplesmente ele pode congelar ali o mar, igual ele fez em Marineford, e aí, ó, já era. Só que a gente sabe que o Aokiji, ele não tem os mesmos ideais do Barba Negra. Provavelmente ele só se uniu por um objetivo em comum, descobrir a verdade, lutar contra a marinha, ou sei lá, qualquer outra coisa. E pode ser que ele mesmo ajude indiretamente o LoL a fugir, passando dessa forma despercebido pelo Barba Negra. É uma possibilidade, não sei se pode acontecer, e com isso o LoL fugindo, ele foge junto com a Purim e ajuda ela a escapar das mãos do Barba Negra. Porque nesse momento tem uns capangas ali, eles estão segurando a Purim, que está dentro do navio, e aí a Purim fala a seguinte frase que pode comprovar que a Mama vai estar viva. Quando o Oda coloca essas palavras, gente, é muito como se ele falasse que ela ainda tá viva, então, puta, eu tô começando a achar que ela tá viva de verdade. E aí o Kaido pode também tá vivo, porque ela diz pros comparsas ali do Barba Negra que se a Mama tivesse viva, ela iria fazer eles engolirem essas palavras, né? Que eles estão falando que todo mundo só vai virar história, que todo mundo ali é um merda. Aí os caras falam, pô, o cara que tá lutando com o Barba Negra agora, mano, é simplesmente o cara que matou a Big Mom. Então, tipo, cara, novas eras, né? Novos tempos e tudo. Eu
Mano, essa frase deu muito a entender que a Big Mom vai aparecer de volta mais pra frente. Pra mim deu a entender. Mesmo a própria Purim falando que se a Big Mom estivesse viva, ou seja, ela abre a possibilidade dela realmente ter morrido e ter recebido essa informação, talvez dos jornais, um monte de coisa, mas a Big Mom pode sim estar viva. A gente sabe que ela era um balão de ferro, era uma pessoa muito poderosa. Eu não acredito que ela possa ter morrido daquela forma. Sei lá, porque o Kaido também, né? Já passaram por tantos... Mano, o Kaido já pulou da Ilha do Céu até o chão e não morreu. Então, não sei, cara. Mesmo estando fraco, eu não consigo acreditar que os dois morreram. E essas frases, pra mim, elas nunca são jogadas à toa. É como o Oda desce já um indício pra você, ó. Eles vão voltar em algum momento. E bom, nesse momento, o LOL tem um embate com Barba Negra, parece ter hack do rei ali embutido nos dois, talvez. Ou só foi um efeito do terremoto, porque o Barba Negra tá utilizando ali o efeito do terremoto. E aí ele vai usar o Vortex Negro em cima do LOL, que é aquele que tira as habilidades de Akuma no Mi. E aí é o perigo pro LOL, vamos ver como que o LOL vai conseguir se virar. Porque mesmo ele sabendo usar a sua Akuma no Mi, o LOL também sabe lutar com a espada. Então eu não acredito que ele vai tomar um sacode ali do Barba Negra. Eu acredito que ele vai se dar bem nessa batalha. Se dar bem não no sentido de vencer, mas se dar bem no sentido de conseguir lidar e depois talvez até fugir. E aí a Marinha começa a ser avisada nesse momento que o LOL e o Barba Negra estão lutando. Só que a Akainu não pode fazer nada, ele tem que esperar um dos dois ali terminar a batalha, né, quem for o vencedor, para depois eles começarem a agir. Não entendo por que eles não querem se envolver, se o LOL poderia se unir com o Barba Negra e os dois lutarem contra a Marinha, ou se é porque, sei lá, eles estão com o rabo preso, não sei, cara, não sei qual é esse medinho do Akainu, porque ele parecia muito mais imponente a capítulos passados, então tá muito bundão aí, filhão, tá com medinho? Bom, é daí que a gente troca de cena, saímos da luta do LOL e do Barba Negra para voltarmos ali onde tava o Luffy, a Bonnie, o Chopper e o Jinbe. E nesse momento, gente, a Bonnie transformou todo mundo ali em velhinhos, né? Velhinhos com os futuros ruins, né? Tanto que o Luffy, ele tá com aquela cara meio feiosa. De outros SBS que o Oda mostrou, caso o Luffy tivesse um futuro ruim, ele ficaria nesse velhinho assim. E aí o robô do Kuma parou de se mover. Eu acredito que tem duas possibilidades. Ou porque eles mudaram meio que de aparência e acabaram se disfarçando. O Jinbe por ficar mais novo e o Chopper e o Luffy por ficarem mais velhos. Ou então porque excedeu o tempo do crime. Por exemplo, como passou 70 anos, a pena, por exemplo, era de 40 anos. E aí passou tantos anos pra lá, a Bonnie trocou a idade do Luffy, então não é muito pela aparência, porque o Luffy continua sendo Luffy, mas como se ele tivesse já cumprido a sua sentença. E no caso do Jinbe, porque ele ficou mais novo, bom, se ele ficou mais novo, ele nunca chegou a cometer esse crime, segundo os dados ali do policial. Entende o nexo do negócio? Pode ter sido isso, né? Mas aí eles estão conversando, o Luffy fala que tem que bater neles e tudo, porque, embora eles pareçam com o pai da Bonnie, eles não são o pai da Bonnie, eles são pacifistas, né? E aí a Bonnie não tem como, cara, ela não tem como lidar com tudo isso. E aí nós somos apresentados mais uma vez a história do Kuma, que é conhecido como o Rei Tirano de Sober. Ele foi deposto pela população, acabou virando um pirata, se juntou aos revolucionários e a Marinha, depois de capturar ele e descobrindo essa relação dele com os revolucionários, deram prisão perpétua pra ele. Por alguns outros crimes além da tirania e além do envolvimento com os revolucionários. Mas como o Vegapunk tinha muito interesse no Kuma, principalmente na sua força física, na parte de inglês está dizendo que é proeza física, né, no pessoal da gringa. Então as traduções da OPEX e da tradução gringa parecem um pouquinho diferentes em algum momento nesses capítulos. E aí como o Vegapunk se interessou por ele, o Vegapunk fez um acordo ali, aparentemente com a Marinha e tudo, e o Kuma pôde se tornar ali um Chichibukai, e aí sendo um Chichibukai e virando uma cobaia para o governo mundial, foi-lhe permitido viver, entre aspas, novamente. Porque é isso que a Bonnie fala, pô, mano, tudo bem, sentença de morte, prisão perpétua, tal, só que, poxa, por que meu pai aceitou isso? Meu pai não tem sentido meu pai aceitar isso se ele tava entregando a própria... É pior do que entregar a própria vida. Porque basicamente você se tornaria um robô e um ciborgue e você não teria mais ações da sua própria mente, você não pensaria mais. Só que eu acho que essa raça especial do Kuma, que é relacionada a esse capítulo, que tenha dado ali força física pra ele, o Kuma pode ser dos Lunarianos, ele pode ter sido tirado ali as suas asas dele, embora ele não tenha nenhum tracejo ali de Lunariano,
Lulariano, né? A gente percebe isso pelo próprio passado dele, né? O cabelo preto, tudo, não é um cabelo igual ao do King, por exemplo. Porém, quem sabe num desses experimentos, ou então quando ele foi capturado, umas visões antes da gente ver ele junto com a Bonnie, até no próprio passado ali, onde ele tá com o cabelinho preto normal e tudo, que isso tem algum tipo de nexo, né? Embora quando a gente vê no SBS ele não tem asas, então de que raça exatamente então ele é? Se ele não é um Lulariano, será que ele poderia ser um membro da Lua? Porque o corpo é diferente, todas as coisas ali são diferentes, então será que realmente é? Será que realmente não é? É uma raça nova que a gente ainda não viu? Eu tô acreditando muito numa raça nova que a gente ainda não viu. Eu só cogitei mesmo os Lunarianos porque eu acreditei assim, poxa, se talvez pudessem ter mexido pra caramba com ele, com o corpo dele, pode ser que não tenha mostrado tanta coisa pra gente. Mas a possibilidade que eu acho maior é do Kuma ser de uma raça diferente que ainda não nos foi apresentada. Outra que a Bonnie é filha dele. Ela poderia trazer ali alguns tracejos dele e talvez isso tenha relação direta com a Kainu ali suando frio depois de saber que a Bonnie fugiu. Ou é porque a Bonnie tem grandes informações sobre o governo mundial e alguma coisa assim. Bom, tem essas duas possibilidades. Porque eu acredito mais que a Bonnie, ela deve ser filha, mas deve ser filha adotiva. De toda forma, o Jimmy conta toda a história dele, né? Não sabe por quais crimes ele foi condenado a uma pena de morte, tudo, né? A prisão perpétua, não sei o quê. E aí a Bonnie fala, meu pai não era um tirano, ele nunca se juntaria ao governo mundial. E aí ela revela pra gente que ele sempre comentou que ele era de uma raça rara, especial, e por isso o Vegapunk tinha interesse nele, mas que ele não deveria ter se tornado ali um rato de laboratório. E aí que vai o detalhe, o que eu acredito que realmente aconteceu. Bom, primeiramente, o Kuma era contra o governo mundial. Obviamente, ele já deve ter se juntado bem antes ali com os revolucionários, ainda quando ele era o rei tirano. Graças a isso, essa conexão com o Dragon, eles armaram um plano para entrar em contato com o Vegapunk, que talvez já tinha ali algum contato com o Dragon desde sempre, só que o Vegapunk já tinha entrado para a marinha, não só para fazer os seus experimentos, mas também como revelar e vazar várias informações para os revolucionários. É por isso que os revolucionários, eles têm várias informações, como que eles lidam ali em Pell Down. Talvez tudo isso tenha sido passado diretamente do Vegapunk, que está conectado ao governo mundial e é um cientista. E mais do que um cientista, ele não só pesquisa coisas biológicas, ele cria robôs, ele cria sistemas de usar seus robôs para um canto e para o outro. Então você entende? Ele é um cara diferente de um cientista comum. E então ele consegue passar essas informações talvez através do próprio Kuma. Talvez por ser de uma raça especial, o Kuma conseguisse manter parte da sua mente em cada uma das clonagens que tem dele. Mas claro, isso é só um achismo meu. E bom, o que aconteceu? O Vegapunk tinha essa união com o Dragon, só que o único jeito deles revelarem ao mundo, lutarem contra o governo mundial, era se sacrificando de certa forma. E o Kuma vai lá e se sacrifica de propósito, se entrega pro governo mundial, adquire todas essas informações como se ele fosse um pendrive, e aí por isso que os revolucionários, eles querem salvar aquele Kuma que estava servindo de escravo para os Tenryubitos, porque aquele Kuma era, vamos falar assim, o Kuma original, e lá deve ter todas as informações que eles necessitam. E agora que ele chegou lá para a Terra do Dragon, eles conseguiram o que eles precisavam, e todas as informações do Kuma agora serão repassadas para o Dragon. Então, tecnicamente, o plano do Vegapunk juntamente com o próprio Dragon deu certo. E outra que a gente viu um pouquinho, que o Vegapunk é um cara bonzinho, né? Você viu que essa parte da comida que ele falou do episódio passado, que ele queria fazer isso em grande quantidade, é como se ele quisesse erradicar a fome em todo o mundo, mas ele não tem mão de obra para fazer isso. Não é só pelas invenções, mas é um ato de humanidade. Por isso que eu acredito que toda coisa que aconteceu com o Kuma não vai passar de uma escolha do próprio Kuma de ter se tornado realmente um ciborgue, como é contado para todos nós, só que de uma forma muito mais altruísta para poder salvar o futuro da sua própria filha. E isso vai fazer, claro, a gente se emocionar no final dessa saga. Com isso eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, porque aí a gente vai cortar mais uma vez, nós vamos lá pra equipe do Zoro, todo mundo, a Lilith tá levando todo mundo lá pra parte de cima, porque a parte de baixo onde tava o Luffy é a parte de fabricação, né? A parte de pesquisa fica lá em cima e temos o ovo do Roger. Pelo menos deve ser o ovo do Roger, já pensou? E aí eles vêm toda a cidade futurista, muito bonita, vão colocar roupas novas, o Vegapunk criou ali as nuvens de Skypiea, a Ilha do Céu ali, ele conseguiu criar porque ele
consegue controlar ali o ambiente. Isso é muito importante porque talvez aí nós tenhamos uma evolução da própria Nami. Quem sabe a Nami conseguindo criar nuvens de mar, assim como o Vegapunk fez, tendo ainda um update no seu clima tact. Já pensaram nisso? Bom, eles estão super felizes, estão se divertindo lá nas nuvens, colocam roupas novas, né? Ajeitam tudo, a Robin simplesmente ficou maravilhosa. E aí eles vão pro laboratório principal, a Nami também ficou maravilhosa, mas eu curti muito mais a Robin. Eu achei que ela ficou muito fofinha, até quando o Usopp elogia ela fala assim, eu fiquei mesmo, achei da hora, né? Tem a parte do Frank também falando, e aí eu fiquei também? Aí o Sanji fala, você sempre tá pervertido, mano. Qualquer coisa que você usa, você fica pervertido. Opa, eu fico sem jeito assim. E aí então nós temos uma conversa do Vegapunk com o Dragon em uma ligação, onde os dois ali estão se comunicando. E aí o Vegapunk tá falando, ó, o ruim de ser um gênio é que você sabe quando o seu futuro tá chegando, quando a sua hora tá chegando, e em breve eu vou morrer. O Dragon diz pra ele, não brinca com isso não, né? Só que o Vegapunk tem alguma coisa pra falar pro Dragon. Pelo menos isso você precisa saber, Dragon. E o que é? Será que é sobre o In-sama, sobre o governo mundial? Será que é sobre todas as informações que estão dentro do Kuma, como se fosse um pendrive, assim como eu disse? Bom, nós não sabemos ainda, vamos aguardar o próximo capítulo, que só deve sair depois da semana que vem, que o One Piece vai ter pausa. Mas talvez esse grande segredo do Vegapunk seja o momento dele contar tudo que ele sabe, e mais do que isso, ele pode ainda contar muita, mas muita coisa pro Dragon acerca do governo mundial e da própria localização do Sabo e que o Sabo está vivo, ou contar ali o que realmente aconteceu em Luluzia. Gente do céu, que capítulo insanamente bom, curti pra caramba. Gostaria muito de saber o que vocês acham das teorias que eu abordei aqui, o rápido da Purim pelo LOL, a parte do Kuma e o seu passado, a sua raça, qual será que é a sua raça, a união do Vegapunk com o Dragon, o próprio acordo entre Kuma, Dragon e Vegapunk, todo esse tipo de coisa. O Vegapunk tem muita coisa pra revelar, porque o Oda disse que quando ele aparecesse, muita coisa ia ser descoberta. A gente vai descobrir sobre Akuma no Mi, sobre Ilha do Céu, sobre os objetivos do Vegapunk e muito, mas muito mais. Gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo de One Piece e agradeço pra todo mundo que ficou até o final, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fui. Valeu.